perfeito. Arrumei. Não. Tá perfeito? Uhum. Não ficou ruim, não? Não, mas é mais perfeito. Você apareceu. Estamos ao vivo. Estamos em pleno feriado. Então, Que pode ser feriado, pode não ser, porque todo mundo trabalhou. Um feriado onde todo mundo trabalhou. trabalhamos bastante. Feriado triste. Nossa. Tô Esse até tá bom, chateado. né? Hum? Aí, assim, melhor. Ficou? Então, bora lá. Nós pulamos 2 leituras que não deu pra rolar, né? Uma de psicanálise e uma de História Geral da África. Na psicanálise, nós estamos na página 97, no segundo mecanismo de defesa. Isso aí. Lembrando que mecanismos de defesa é uma matéria que é estudada principalmente com as publicações da Anna Freud, a filha do Freud. Ela focou nisso. Ele abriu algumas como referência para explicar como é que o ego funcionava. Ela se aprofundou. E aí... E ela seguia as pegadas do pai ou ela... Ela seguiu... até certo ponto, a maior obra dela é Mecanismos de Defesa, mas ela foi uma contraposição muito forte à visão da Melanie Klein. E a Melanie Klein tinha uma visão bem mais esclarecida no ponto do ensino a crianças. A Anna Freud tinha uma visão mais voltada ao pedagogo e Melanie Klein tinha uma visão mais voltada pro educando. Então, elas divergiram nisso e foi uma divergência que teve muita influência na escola inglesa, na escola francesa, pós os ensinamentos de Freud, porque uma linha queria seguir Anna Freud e uma linha queria seguir Melanie Klein. No final, lógico que a gente está vendo de hoje, a linha da Melanie Klein tinha muito mais consistência. Ela era muito mais bem embasada. Mas... Tanto que fez mais... Teve uma repercussão maior na área da educação. Eu acho que menos na educação. Da Melanie? Melanie Klein. Porque a Melanie Klein, quando ela fala do sistema educacional para crianças, ela teve muito mais importância na psicoembriologia, que viria depois. Mas ela teve uma tendência muito forte de criticar o método educacional. Esqueci de fazer isso aqui, peraí. Ela criticou muito o método educacional porque ela dizia que o ensino não era voltado para a criança, era voltado para o professor. E que a pedagogia não olhava, o sistema pedagógico não olhava o educando. Ela explicou as metodologias de aprendizagem, ou seja, como a criança se relacionava com o conhecimento, que vai ser aprofundado depois por Doutor. Françoise Doutor vai falar sobre a linguagem. E aí Mas ela fez essa cama, ela fez esse preparo. E o preparo dela, o ferramental da Melanie Klein é tão forte que alguns conceitos que nós atribuímos a Freud são dela. A mulher é babado. Sim, ela era forte. Na época dela, lógico, a disputa era com a filha do Freud. Lógico que ela nem ia aparecer. Mas ela ganhou proeminência, ela ganhou destaque no discurso dela e na defesa dela. Quem vai reforçar o que ela fez, mas de uma forma diferente, é o que é conhecido como responsável pela psicoembriologia, que é um outro psicanalista. Deixa eu ver. Freud, Nietzsche... É um recente. Recente assim. Ele é menos falado. Ele é menos falado. Que é um que eu particularmente não gosto da linha. O estudo é bom, mas a linha que ele adota
é uma linha prescritiva e eu não gosto. A linha da Melanie Klein é descritiva. E a forma como ela apresenta as questões da psique... Teve um cara na CPFL, naquele Café Filosófico, que falava da metodologia desse cara. Que é... Caramba, é voltado para crianças. Se eu lembrar, eu falo. Mas é um cara bom, ele não é ruim. O conteúdo é bom. A forma prescritiva, ou seja, ó, na idade tal é isso. Na idade tal é isso. Isso não é a minha linha, eu não gosto. Uhum. Mas ela teve muito êxito no que ela fez. E acompanhando os estudos dela, da Melanie Klein, a gente vê que realmente ela estava caminhando para a psiquimbiologia muito forte. Ela voltou o processo do superego. Ela identificou a formação do superego muito antes da idade que se imaginava. Ou seja, da criança formar uma percepção do mundo e querer agradar o mundo. Uhum. E ela conseguiu perceber isso focada em crianças, né? E a Anne Freud falou muito forte sobre mecanismos de defesa. Ela focou nisso. Então, a gente leu um mecanismo de defesa que foi repressão. Ela falou bastante de repressão. E agora vem formação reativa. O segundo. Que o Freud aborda forte e ela também vai estender bastante. Repressão e? Formação reativa. Então, vamos lá? Uhum. O segundo mecanismo de defesa que estudamos é o que se denomina formação reativa. É um mecanismo por meio do qual uma de duas atitudes ambivalentes, por exemplo, o ódio, torna-se inconsciente e assim permanece por uma superacentuação da outra, que nesse caso seria o amor. Assim, o ódio parece ter sido substituído pelo amor, a crueldade pela gentileza, a obstinação pela submissão, o prazer da sujeira pela ordem e a limpeza, e assim por diante. E ainda assim, a atitude desaparecida permanece inconsciente. Posso? Não, você quer ler? Um pouquinho cada um. Manda ver. Parágrafo. A propósito, conquanto estejamos mais habituados a pensar em formações reativas, como as que mencionamos acima, que atuam no sentido de o indivíduo abandonar alguma forma de comportamento socialmente inaceitável, por outro mais aceitável pelos pais ou professores, o inverso também é perfeitamente possível, isso é, o ódio pode parecer uma formação reativa contra o amor, a obstinação em lugar da submissão e assim por diante. O que é decisivo na determinação da natureza exata da formação reativa em cada caso particular é a resposta à pergunta: que teme o ego como um perigo e, por conseguinte, contra ele reage com um sinal de ansiedade? Se o ego, por alguma razão, teme o impulso de odiar, ou, mais precisamente, se teme os impulsos associados ao ódio, então a atuação do mecanismo de defesa de formação reativa deterá esses impulsos e os manterá sob controle, acentuando e fortalecendo a atitude de amor. Se é o amor que se teme, então ocorrerá o inverso. Isso aí. Então, formação reativa ele tem essa característica de acentuar uma característica em detrimento da outra. Então, o ego, como forma de proteção, por exemplo, para a pessoa que tem uma atitude pessimista. Seja uma pessoa pessimista. Uhum. Então, a pessoa teria pensamentos normalmente negativos. Mas se existe alguma questão no ego que vê como isso um perigo, de novo o ego está protegendo a estrutura, a pessoa, a constituição, se ele vê isso como um perigo, ele vai reforçar o seu oposto. E tentar colocar isso no inconsciente. Esse pensamento, por exemplo, pessimista no inconsciente, e ressalta o otimismo.
se a pessoa é violenta e a violência o ego entende como um perigo, aquele ego daquela pessoa, ele vai ressaltar uma postura pacifista, em detrimento da agressiva. Então, uma conciliadora. Não é que ela deixou de ser, é que o ego abafa isso para que isso não salte e a pessoa não ponha para fora por algum motivo. Mas isso é uma constante? É sempre que acontece isso ou só em situações extremas? Eu posso ser, vamos colocar assim, mal o tempo todo. De repente eu vejo uma situação que vai me deixar em perigo, eu começo a ter comportamentos contrários para que... Não, nós... Como Eu, se por fosse uma exemplo, máscara, eu nem disfarce. percebo. Eu nem percebo. Eu me torno voluntarioso naquela postura, como se ela fosse minha. O que vai acontecer é que, e dá para perceber, uma dificuldade em se movimentar para aquela postura oposta. Porque a maioria das pessoas tem uma característica. Por exemplo, em momentos de raiva, a pessoa tem raiva, ela briga, mas normalmente ela é calma. Mas diante da raiva, ela expressa a raiva. Só que essa pessoa que está, quando o ego está agindo na posição de defensor, na característica de formação reativa, ele impede que a pessoa vá para aquilo. Então a pessoa vai agir até no momento de muito estresse como uma conciliadora, como uma pacifista, até se o estresse for direcionado para ela, principalmente para essa pessoa. Ela vai agir voltada para o outro lado, para o lado calmo, para o lado ameno. Só que, à medida que essa pessoa começa a ter ansiedade numa situação, por exemplo, de estresse, de briga, a postura dela mais conciliadora, mais calma, vai ficar exacerbada. Porque é uma força extra que o ego faz para abafar aquela raiva que está surgindo. Então ele joga a pessoa mais pro extremo da paciência, da calma. Tipo um dia de fúria. Tipo um dia de fúria. Tipo um dia de fúria. Ele perde, ele já tem raiva, certo? Só que ele vai pro extremo da raiva. Ele não consegue voltar, ele não consegue equilibrar isso, ou pelo menos extravasar a raiva e voltar. Porque essa é a ideia da pulsão. Você extravasa e ela te traz meio que para um pêndulo. Nesse caso, você não vai. Você não vai para o ponto, você só vai voltando cada vez mais. Então, quanto mais perigosa e arriscada a situação, mais calma a pessoa tá. E aí, parece uma coisa forçada, né? Parece uma coisa assim que você fala assim, não bate com a situação. É a formação reativa agindo. Há alguma coisa em relação à raiva que essa pessoa não consegue trabalhar nela e ela nem percebe. Isso que é o legal. Ela não percebe que ela está sendo... Para ela, não, só estou conciliando, eu estou mantendo o bom senso. Ela vai arrumar explicações para ela. O ego dela vai dar explicação para ela. Mas quando você olhar a situação de fora, tem uma discrepância. E trabalhando a pessoa, é possível que seja uma formação reativa, impedindo que ela acesse aquele sentimento. Caramba, como eu me identifiquei com isso. Eu falei que o segundo era bom. Não, a gente parou na primeira. Lembra que eu falei, quando a gente entrar nessa vai ser de doer. Sabe que tem situações que eu passo que eu falo assim... Parece que eu tô anestesiada, sabe? A sensação que eu tenho, eu falo, a vontade é de esganar, mas aí eu bloqueio, parece que dá o corpo parece que dá uma descarga de anestesia, meu corpo. E aí eu... E olha que interessante, não quer dizer... Isso não faz bem pra mim, mas... Não quer dizer que a pessoa não vá extravasar aquela energia. Forma. Exato, mas ela não vai extravasar naquela situação que seria disposição total, por exemplo. Sim. E é nesse de perigo. Exato, num ponto de perigo. Se a pessoa tem uma questão onde o ego criou essa formação reativa numa posição de perigo, ela na verdade está exposta ao perigo, porque ela não consegue dar a reação necessária. E nesse perigo não só situações físicas de agressão, até no trabalho. Sim. Vou perder meu emprego. Tenho que manter a postura, né? No trânsito, vai estragar meu carro.
Tenho que manter. Sim. É que eu falei para calma, mas para raiva vai valer. Pessoas que têm dificuldade em controlar, por exemplo, aqui ele deu dicotomia, né, de amor e ódio, mas, por exemplo, de pessoas que começam a agredir verbalmente. Não partem para o físico, mas a agressão verbal, a ofensa, em detrimento ao carinho. Isso a gente vai encontrar até nos pais, como uma forma de agressão não verbal, não física, aonde ele insulta no momento de dificuldade ao invés de acolher. E muitas vezes tem a ver, sim, com uma coisa que está mexendo na pessoa e que ela não percebe que está se tratando dela, de uma questão dela. Ou então aqueles pais superprotetores, em todo momento. E quanto maior a dificuldade, maior a superproteção. E não conseguem deixar a coisa acontecer. Sexualmente, pessoas que não conseguem, ou pessoas que têm uma descarga sexual libidinal que em momentos específicos não faz sentido estar ali, mas está descarregado ali, então a pessoa tem é como se ela fizesse um desvio. A formação reativa é como se fizesse um desvio de uma situação, de um sentimento, e descarregasse em outro lugar. Normalmente no oposto. Vazão. Dar vazão. Normalmente no oposto. Então tem. Desculpa aí, cortei. Não, tá ótimo. E é até bom saber porque é isso mesmo. O ego, quando percebe o perigo, quando percebe a ansiedade, ele faz essa mudança. Então, você conhece pessoas assim? Conheço. E eu não vou longe. Não vai nada, né? Exato. Nada. E por que... Porque... É legal quando você vê os exemplos na prática, né? Da gente mesmo. Eu acho que é sempre sobre nós. Aliás, para quem está acompanhando, é isso. É sobre nós. Não é sobre o outro. É sobre nós. E isso é uma coisa que se ensina na psicanálise, que eu acho que é a diferença da psicologia e de muitas outras terapias. É você olhar para você, né? A psicanálise te obriga a falar o seguinte: peraí, você não está aprendendo pro outro. Ô, espertão, vem cá. Tudo isso que você está estudando é para você. E aí você senta no divã e a pessoa fala: peraí, e aí? Você tá achando que você tá aprendendo, que você é o bambambam? Que você vai chegar, olhar para todo mundo de cima e... Oh, seus mortais. Seus réis mortais. Vocês não sabem o que vocês sentem. A psicanálise faz o inverso. Ela fala assim: isso aqui que a gente tá falando é da sua psique. Da minha psique, da sua psique. Agora, vamos trabalhar a sua. Essa é a parte mais difícil da psicanálise. E é melhor, né? Porque você sai de lá um diamante. Deveria deixar as pessoas mais humildes. Deveria. Eu acho que deixa, não deixa? Não. E quando você começa a entender as suas limitações, né? Comportamentais, né? Emocionais, você... Eu não sei, eu acho que eu me sentiria um pouco mais frágil. Então, essa é a ideia. Colocar no mesmo patamar. Então, você sabe uma coisa a mais, mas tá todo mundo no mesmo patamar. Mas não. Não, porque esse é o problema da aprendizagem de uma coisa nova e que é potencialmente importante. O primeiro aspecto é exatamente aquele: olha, eu sei algo que você não sabe, inclusive sobre você. Se a análise não for forte, para trazer a pessoa de volta e falar assim: calma, você não está aprendendo isso para os outros, a tendência é que quem está aprendendo a psicanálise, está saindo para analisar, se coloque na posição de eu te analiso. E a psicanálise tem uma outra questão que é muito forte. O psicanalista não analisa. Ele não cura. A análise é para possibilitar o paciente, o analisando, de se olhar e encontrar as respostas. O psicanalista não dá resposta. E é aí que algumas pessoas, em alguns trabalhos psicanalísticos, a gente vê que a análise não foi profunda o suficiente. O psicanalista tenta dar respostas como se ele soubesse o caminho da psique daquela pessoa. E só você sabe o caminho da sua própria. Só.
A psicanálise parte desse pressuposto. Só você resolve os seus problemas. Ninguém resolve os seus problemas para você. Então, o que eu estava querendo dizer é quando eu faço análise, eu me torno mais... Eu dou uma baixada na minha bola. Quando eu faço. Não eu ser o analista de alguém. Entendeu? Mas eu como analisado. Então, mas aí eu tô olhando pelo ponto do psicanalista, porque o psicanalista também é analisado. Sim. Mas a análise dele tem que ser, a análise de quem estuda psicanálise tende a ser mais forte. Tende a ser pesada. Por quê? Porque quem está estudando psicanálise tem a ferramenta na cabeça já e tem a ilusão que qualquer pessoa, quando aprende uma coisa nova, tem o mapa da mina na mão. Exato. Sei mais do que todos vocês. Entendi. Posso continuar? Pode. Por exemplo, uma pessoa pode desenvolver uma atitude de grande ternura e afeição pelos seres humanos ou pelos animais, com o fim de controlar e conservar inconscientemente os impulsos muito cruéis ou mesmo sádicos em relação a eles. Inversamente, pode acontecer ao longo de um tratamento psiquiátrico ou analítico que a raiva inconsciente que o paciente sente em relação a seu terapeuta seja principalmente motivada pela necessidade inconsciente de seu ego de se defender contra a emergência de sentimentos e fantasias de amor em relação ao terapeuta. Uma das consequências de conhecermos a atuação desse mecanismo de defesa é que sempre que observamos uma atitude dessa espécie, seja ela irrealista ou excessiva, nos perguntamos se não estará, assim, tão exageradamente acentuada como uma defesa contra o seu oposto. Assim seria de esperar que um pacifista ou um antiviviseccionista extremado, por exemplo, tivessem fantasias inconscientes de crueldade e ódio que parecessem a seu ego especialmente perigosas. Então, esse mecanismo vai agir quando é percebido pelo ego como um sentimento perigoso. Se não for, a pessoa vai viver aquele sentimento normalmente. Beleza? Não, quero ver o que é antiviviseccionista. Nossa, isso daqui pegou muito forte. Essa palavra eu nem sabia que existia. Substantivo masculino e feminino, pessoa que não está de acordo com a vivissecção. Boa, vai lá. Procura aí vivissecção agora, porque ferrou. Vivissecção. Ao vivo. Vivissecção. Vivissecção com 2 S. Vivissecção. Representa em síntese a dissecação anatômica ou qualquer operação congênere feita em animal vivo para estudo de algum fenômeno fisiológico. Uau! Abre o seu cérebro. Eu já lembrei daquela cirurgia do cérebro aqui para Parkinson, que o paciente tem que estar acordado, aí vai lá e espera, testa a fala e vai diminuindo o tremor, né? Nossa! Gente, tem gente que gosta. Uma cirurgia com a pessoa acordada. A análise nada mais é do que isso, né? Porque você pega num ponto profundo como esse. Não, mas esse daqui ele faz fisicamente, né? Sim. Fisicamente. Mas o que você está falando aqui? Semelhante. Não, mas aí ela tá pegando um pacifista e um vivisseccionista. Ou seja, de um lado uma pessoa que quer preservação dos animais, outra, no extremo, alguém que quer abrir os animais vivos para ver funcionando. Nossa, a formiga tem um coração. Pensou? Não, formiga, né? É a de secar sapo, né? Já pensou? De secar sapo. É necessário às vezes. Não, tem áreas que precisam. Mas nem sempre é por isso. Se bem que, isso é uma coisa legal, para quem não tem esse problema de formação reativa, é uma forma de dar vazão a esse desejo. De ver seres vivos esfolados, escalpelados. Existe profissão para isso.
E tem gente que vai seguir a profissão. Já? Já a gente leu 2 parágrafos. Também. É. Então, vou lá. Acreditamos que a formação reativa produz-se inconscientemente. Como dissemos anteriormente, ser o caso da repressão e como é, de fato, o caso da maior parte, se não de todos os mecanismos de defesa do ego. Entretanto, também a este respeito convém reconhecer os análogos da formação reativa que existe em nossa vida psíquica consciente. O que acontece inconscientemente na formação reativa é pelo menos semelhante ao que ocorre conscientemente na mente do bajulador, do hipócrita ou mesmo, em certas circunstâncias, do bom anfitrião. Cada um deles diz consigo mesmo: fingirei que gosto dessa pessoa, ainda que meus sentimentos verdadeiros ou profundos para com ela sejam diferentes, ou mesmo completamente opostos. O que devemos evitar é confundir a semelhança com a identidade. Quando um processo dessa natureza ocorre conscientemente, significa um mero ajustamento temporário. A verdadeira formação reativa, por outro lado, altera profundamente tanto o ego quanto o id do indivíduo, no qual ela ocorre, assim como faz a repressão. Então existe diferença entre você tomar deliberadamente e conscientemente essa postura, por algum motivo que o seja, de essa defesa agir no inconsciente. Então, o que eu estava vendo aqui é... Você pode ter até essa atitude de bajulador, se bem que bajulador sempre é negativo. Né? Negativo para quem? Se você está numa hierarquia empresarial onde só se sobe por indicação do seu chefe, ser bajulador é tipo uma defesa. Eu posso ser bajulador de uma pessoa que eu tenho afinidade com ela. Sim. Não necessariamente eu ser bajulador de uma pessoa que eu quero ver pelas costas. Não, você pode ser bajulador nos dois casos, mas aqui ele está falando o que seria uma formação reativa consciente. Exatamente, seria dessa aí. Eu não gosto do cara, mas eu vou precisar puxar o saco dele, porque senão eu não vou subir de cargo. Vendedores e clientes. Nossa. Vendedor e cliente é isso, né? Eu não gosto dessa pessoa. Amigo, né? Eu não gosto, mas eu tô aqui numa relação comercial. Eu dou os meus motivos. Conscientemente, eu tô numa relação comercial. Tento convencer essa pessoa de que eu gosto muito dela até eu conseguir atingir meu objetivo, muitas vezes, né? É nessa hora que a gente vê que realmente é essa é técnica. Nesse caso é uma técnica. Né? Cara, ai, nossa, aí quando a vendedora toda linda, maravilhosa, que vai lá, o cara compra o carro zero e ele fala, agora eu vou sair com ela. O que acontece? Vai dar tão pausa. Consegui já vender por si trouxa. Agora... Sim, isso é uma simulação de formação reativa. Aí. Pronto, fizemos um exemplo prático, porque o objetivo é esse, não é, meu povo? É isso aí. É entender as coisas, isso como elas mesmo. são. E ver como isso acontece com a gente. Nossa, uma xícara de café faz tão bem pra mim agora. Quer ler? Vamos lá pegar? Nossa. Ah, é minha parte pra ler agora? É. Meu parágrafo? Enquanto isso, você vai comentando, vai comentando aí suas questões de formação reativa. Não faça isso. Não me exponha desse jeito. Sempre sem açúcar, porque café é para ser tomado sem açúcar. Eu não sei quem foi que inventou o café com açúcar. E já entra nesse ponto também, né? Claro. Ai, as reações, as nossas reações. Essa questão de reação é dose para leão, né? Porque se você parar para pensar no seu dia a dia, a gente pratica isso o tempo todo. Que são os mecanismos de defesa. E a gente não se dá conta. Mas eles podem ser mais naturais ou menos, né? E por isso que muitas pessoas, às vezes, são confundidas. Né, amor? Por isso que muitas pessoas são confundidas. Como assim? No sentido de que eu já ouvi muito assim, falar, não, você não é desse jeito. Porque a gente vai pro extremo do que você já é. Eu acho que aí já vira uma situação tão surreal que fala, não, ninguém pode ser desse jeito. Mas assim, quando alguém diz isso tem uma fala do Freud que é muito boa.
Ele fala assim, quando Paulo me fala de Pedro... Esse cara faz um café, gente. Eu sei muito mais de Paulo do que de Pedro. Sim. Quando alguém diz isso pra você, ela não tá falando da sua psique, ela tá falando da psique dela. Ou seja, aquilo soa tão estranho a ela, soa tão... incomoda tanto ela, que ela tem que colocar pra você a posição de estranheza dela. Quando você fala assim, sabe o que eu sinto? Essa sua fala me deu... Sabe aquela sensação de que você vai vendo no espelho, do espelho, do espelho, do espelho? Isso! Não necessariamente, mas sim, é mais ou menos isso. Porque você vê, mas você tá vendo você, mas você tá vendo você que tá vendo você que tá vendo você. É que aqui, ó, se eu dissesse isso, eu cometeria um erro mortal. Que é falar assim, isso diz sobre a pessoa. Isso tem a ver, isso ressoa. Essa palavra é horrível, ressoa. Porque ela é usada no sentido de, o que eu tô olhando pra você, eu tenho em mim. Mas a verdade é que todo mundo tem tudo dentro de si. Nós temos raiva, Então, nós temos amor, errado. nós temos... Mas está errado no sentido de pontuar isso como uma característica predominante. Para o ponto de vista psicanalista, qualquer pessoa pode falar. Do ponto de vista psicanalista, alguém que tem formação psicanalística não pode dizer isso. Por quê? Porque vamos supor que eu olho para você e eu te vejo sempre feliz, alegre e sorridente. Isso certo? te incomoda. Não, em situações de briga, eu vejo você feliz, alegre e sorridente. Não, eu tô te colocando... tô te colocando numa situação não tô específica. falando da vida real. Não, eu não tô falando da vida real, tô te dando um exemplo. Não aguenta, né? Olha lá, você se entrega, você não sabe segurar. Não. Viu? Eu sou assim. Mas aí, quando eu vejo isso e eu falo assim, não pode ser... Isso não pode ser você, você é uma mentira. O que eu tô dizendo é, me incomoda a sua postura diante desse fato. Eu esperava que você agisse diferente. Eu esperava que você tivesse uma atitude semelhante à minha. Por exemplo. Ou uma postura que eu pudesse reagir diante de você. Porque nem sempre eu espero que você haja como eu, mas eu espero que você haja como eu prevejo. Tá. Não como eu prevejo. É um ponto diferente. Se você age diferente, isso me irrita. Você esperava que eu seguisse o script e eu não segui. Agora, o outro ponto. Num círculo de pessoas reagindo em situações porque a sua reação me irrita. Porque eu tenho alguma expectativa em relação a você. Vamos supor que eu quisesse te demitir da empresa e eu começasse a te provocar para você brigar comigo. E você pacificamente, consciente ou não, é a sua reação e eu não sei. Eu não sei o que todo aquele treinamento que eu tenho em comunicação não violenta. Exato. De contrário da minha, que é uma comunicação muito violenta. Você começa a reagir bem. E eu te digo, você não é assim. Você é uma farsa. Você está encenando. A minha expectativa era que você reagisse como eu queria para eu dar o próximo passo. Sim, que pode ser o pacificador ser você, não eu. Exato. Ou seja, você puxa para você uma coisa que eu quero para mim. Entendi. Faz sentido isso. Então, as variáveis são maiores do que o senso comum. No senso comum, se eu falo assim, não, peraí. Você tá falando, você é pacifista e tá me incomodando, é porque eu queria ser pacifista, ou tem algo disso em mim. Nem sempre é assim. As pessoas não são tão simples, tão simplórias. Isso é pensar que as pessoas são simplórias. Sabe? Elas são um rio correndo. Tudo calculado friamente. Não, e que e eu aprendi um termo que eu acho que pode ajudar muito. As pessoas não são objetivas. Elas são racionais, todo mundo raciocina. Mas elas não são objetivas. Nós somos subjetivos. Eu sou subjetivo. Eu não sei como você está voltando de frio. Ou seja, diante de você e dessa situação, seria objetivo, é racional, certo? Estou pensando que eu reaja de tal forma, de uma forma objetiva. Mas não é assim que eu reajo. Eu tenho um raciocínio por trás, ou seja, eu sou racional também. Nem que seja, e aí a linha filosófica que eu gosto, para justificar as minhas emoções. Ou seja, eu ajo com emoção e explico a minha emoção com a minha razão. Eu posso ser muito assim. Mas eu não sou objetivo. Ou seja, se você fala o caminho mais rápido daqui até o centro é tal. Quando eu, você e mais um monte de gente sair, cada um vai escolher um caminho. Porque eu tenho motivações outras do que só chegar. Eu quero chegar, mas eu quero chegar vendo um caminho diferente.
Eu quero chegar, mas eu quero conhecer uma nova rota. Eu tô com pressa e eu quero chegar primeiro. As motivações por trás das ações são várias. As suas geralmente são as primeiras. As minhas normalmente são não fazer o mesmo caminho. Deus, É verdade. a minha é, vamos. Qual o caminho mais curto? Exato. Eu não faço o caminho mais curto, muitas vezes. Pois é. Depois que a gasolina subiu desse jeito, a gente tem que fazer o caminho mais curto. Alguém tem que fazer o caminho curto. Você tocou num ponto maravilhoso. Condições do ambiente influenciam as características das pessoas. Então, não é que eu não gosto do caminho mais curto. Uhum. Eu até aprendi a sair mais cedo. Eu falo que quando a gente mora numa cidade como São Paulo, é importante a gente entender a dinâmica da cidade e não culpar a cidade pelo que acontece. Trânsito. Uhum. Eu sei que vai ter trânsito. Então, o que eu tenho que fazer para eu ter um bom dia? Sair cedo. Então, eu saio mais cedo e eu posso fazer o caminho que eu quiser. Eu sei que eu vou chegar a tempo no lugar. Uhum. Se eu não tenho a questão Agora, combustível. Exato, olha lá. Você pesa. Esses são os seus valores. Os seus valores são os seus critérios. Os seus critérios são racionais para você, mas não te tornam objetiva. E engraçado que você não para pensar exatamente nesses detalhes, né? Conforme você está falando, eu faço uma autoanálise. A toda frase sua eu fico... Onde é que você aplica mesmo? Nossa, caramba, faz todo sentido. Então, essa leitura para mim é um momento terapêutico. Né? É uma terapia guiada. Nossa. Então, Obrigada beleza. pelo café. Manda ver agora. Um almoço maravilhoso, né? Agora tem que ter um café. Acreditamos, né? Acreditamos? Não, aqui. Não, já foi. Já estamos aqui. Antes de passarmos ao próximo mecanismo de defesa, desejamos fazer uma observação final, que servirá para ilustrar a complexidade e a inter-relação das atividades do ego em geral, bem como as dificuldades que se antepõem a qualquer tentativa de simplificar o estudo dos mecanismos de defesa do ego pelo fato de ser um tanto esquemático. Consideremos o caso de uma criança... Vai continuar aqui? Vamos, porque esse é o caso. Depois a gente vai entrar no... Aí a gente para no próximo mecanismo. Tá. Consideremos o caso de uma criança de 2 anos cuja mãe dá à luz a um irmão. Sabemos que uma das consequências inevitáveis de tal experiência por parte de uma criança de 2 anos é que ela desejará livrar-se do bebê, que os seus olhos a está privando do amor e das atenções que quer obter da mãe. Esse desejo hostil contra o bebê é expresso pela criança, quer em palavras, quer em ações, de maneira bastante evidente, podendo até resultar em sério perigo para o bebê. Entretanto, a criança logo descobre com sua hostilidade para com o irmão, é muito mal acolhida pela mãe. E, em consequência, o que geralmente ocorre é que a criança se defenderá contra o aparecimento desses impulsos hostis, por ter medo de perder o amor da mãe. Pode ser que a defesa que seu ego emprega seja a repressão. Nesse caso, acreditamos que os impulsos hostis e seus derivados sejam excluídos do ego, juntem-se ao id e sejam barrados da consciência por uma contracatexia permanente. Além do desaparecimento da consciência da criança dos impulsos hostis para com seu irmão, não é incomum observar-se um certo grau de amor para com o mesmo, que pode variar consideravelmente de intensidade, mas que podemos atribuir com segurança às atividades defensivas do ego e também, principalmente, à formação reativa. Parece que o ego empregou 2 mecanismos para se defender contra os impulsos hostis do id, que o amedrontam, sendo ele, naturalmente, a repressão e a formação reativa. De fato, nossa experiência clínica revela que os mecanismos de defesa raramente são empregados de modo isolado ou mesmo aos pares. Ao contrário, muitos são usados em conjunto, embora num ou outro caso determinado, 1 ou 2 mecanismos sejam geralmente os mais importantes ou principais. Mas o que foi dito não esgota as complicações inerentes aos casos como o do nosso exemplo.
podemos muito bem compreender que, ao reprimir sua hostilidade, a criança reagiu como se a mãe lhe houvesse dito: eu não amarei você se você odiar o bebê. Sua resposta foi: eu não odeio o bebê, portanto, não preciso ter medo que você não me ame. A expressão eu não odeio o bebê é a verbalização do que a repressão realizou. Para evitar a possibilidade de um mal-entendido, queremos abrir um parêntese para observar que não pretendemos inferir que tal conversa tenha realmente ocorrido entre a mãe e a criança. Conquanto as palavras propriamente nunca tenham sido pronunciadas, os pensamentos que elas expressam correspondem a coisas que aconteceram na realidade. Mas as palavras que empregamos até agora referem-se unicamente à repressão, e como vimos, a formação reativa também fazia parte da defesa da criança. Por sua formação reativa, a criança disse, com efeito: eu não odeio o bebê, eu o amo. De onde veio esse o amo? Naturalmente, temos grande impressão de que possui valor defensivo interior, de que é muito mais difícil admitir sentimentos de ódio por alguém que dizemos amar que por alguém por quem sentimos indiferença. Naturalmente, também muitas mães não dirão apenas você não deve odiar o bebê, mas também, muito explicitamente, você deve amar o bebê. De modo que, para seus filhos, amar o bebê constitui, logicamente, uma garantia contra o medo de perder o amor da mãe. Mas a experiência analítica nos ensina, além disso, que quando uma criança de 2 anos ama o bebê, falo de forma muito especial e significativa. Atua como se ela mesma fosse a mãe, que imita em suas ações e atitudes para com o bebê. Em outras palavras, a criança inconscientemente se identifica com a mãe. Ela imita as atitudes da mãe para com o bebê. Sim, são aquelas crianças que querem pegar no colo, que quando nasce o irmãozinho quer pegar no colo, Imitam quer ajudar mesmo, a trocar. né? Até amamentar. Exato. Já vi casos assim. Quer cuidar como a mãe cuida porque quer ser cuidado como a mãe está cuidando do bebê. Que lindo isso. Repressão mais que formação coisa. reativa. Então, tá no inconsciente da criança. Ou seja, ela não tem consciência Eu achei interessante isso. Desculpa te cortar. Da questão de... É quase que uma leitura mental, né? É quase que uma telepatia um para o outro. Olha, tá bom. Se eu não amar o bebê, se eu não odiar o bebê, você vai me amar. Tá, ok. Então temos um combinado? Temos um combinado? Vamos lá. Esse é o jogo. Ninguém falou nada. Isso é engraçado porque... Aí, a gente falou de Melanie Klein. Agora a gente volta a Melanie Klein. Os estudos com crianças mostraram que a percepção da criança ela é muito visual. Ela lê? Sim, ela lê. E lê inconscientemente. Tá. Ela não tem consciência do que ela está lendo, mas ela está lendo. E está respondendo a essa leitura. Essa leitura e essa resposta são visuais. Então ela lê muito melhor do que qualquer adulto. Fisionomia, postura. E além disso, ela entende essas reações dentro da postura inconsciente dela. Direto. E vai criando a postura consciente. A consciência dela vai estar plena ou vai estar aparecendo lá para os 3, 4 anos. Mais para os 4 anos. A gente está pegando o caso de uma criança de 2. Ela já está lendo o cenário. E já está se regulando para atender às expectativas. Que coisa. Inconscientemente. Ou seja, e isso com o tempo vai se perdendo? Essa sensibilidade de leitura fisionômica. Não é que vai se perdendo. À medida que ela está interagindo com o ambiente vai demandando características dela e reprimindo outras. Por exemplo, a gente está aqui, eu estou aqui com o João. Dentro do pacote de leitura deles, tem o pacote de reações deles. E algumas reações dele eu reprimo. Por exemplo, ele grita. O João grita. Quando eu começo a reprimir, quando o meio começa a reprimir,
outros sentidos começam a se apurar. Por exemplo, ele aprende a escutar melhor e a entender, por exemplo, o meu tom de voz. Para saber se o meu tom de voz é de alegria, de tristeza, se é de bronca. E isso intuitivamente, isso instintivamente. Ou seja, inconscientemente. A gente vai aprendendo, porque o ego tem uma parte inconsciente, muito forte também. Que é onde ele joga muita coisa. Quando vai para o inconsciente, não vai do id, às vezes vai para o inconsciente do ego. Ele bloqueia lá, não deixa subir para a consciência. Então, as dinâmicas estão se formando. Os estímulos podem ajudar. Se a criança tiver muito estímulo, por exemplo, ela tem muita facilidade em percepção visual, mas ela não recebe estímulo visual, essa potencialidade está lá, mas ela não vai ficar anestesiada. O meio faz toda a diferença. Então, quando vira adulto, ela tem muito mais meio externo influenciando dela do que interno. Ou ela percebe muito mais os externos. É lógico, diante de alguma coisa que a faça bem, ela vai sentir satisfação. Mas vamos supor que em 20 anos de crescimento, ela foi podada e tolhida por todo esse meio. E uma dessas podagens começou a sinalizar para ela, ou ela se entendeu que uma coisa que ela gosta muito, por exemplo, ver e desenhar, seja algo ruim e inaceitável. Quando ela for fazer, ela vai sentir duas coisas. Um misto de satisfação e culpa. E aí ela vai estar em conflito com ela. Isso não é estranho, por exemplo, para famílias religiosas evangélicas cujos filhos tinham habilidade de dança, por exemplo. Por quê? Porque em comunidades evangélicas conservadoras, tradicionais, o nível de interação musical é menos participativo e muito mais de culto. E não é de dança, é de canto. As pessoas não dançam, não. O corpo não é uma coisa que é muito trabalhada. É muito mais o intelecto e a fé. Essas pessoas com habilidade, vamos supor, de dança, ela vai ter a dança associada a um pecado e um prazer associado à dança. Eu só vou fazer um adendo aí, em relação a, como você fala assim, de famílias evangélicas. Sim, mas é um exemplo. São famílias, eu acho que religiosas no geral, porque dentro de outras religiões também existe esse... Sim, mas eu quero dar um exemplo factível. Então, eu escolhi uma religião. A igreja católica também tem essa coisa de não tanto movimento. Então, a carismática não, né? Então, é a mesma coisa. Não. Imagina a Batista. Por isso que eu tô pegando uma evangélica conservadora. Também não. Sim. Né? Então tem religiões que realmente podam totalmente. Sim. Eu não sei dançar nada. Vamos supor uma outra coisa? Né? Que é uma coisa assim, eu falo... Mas eu nunca tive vontade de. Eu gosto muito de música, gosto muito de ouvir música, mas eu nunca tive estimulado esse lado de movimento físico. E toda a minha vida, desde a infância, já veio para, tipo, ir tolhendo essa parte do físico, porque se eu me balançar muito, eu chamo muito mais atenção. Se eu me balançar muito, já chamava atenção, imagina se balançando todo, né? Exatamente. E aí você cresce, ó, de um jeito que hoje eu sou Mas eu acho processo inverso. Tem um exemplo muito bom. Nós nascemos na periferia, na favela, e a gente viveu na favela. Na favela, uma das poucas expressões de arte visual, artisticamente visual, era pichação e grafite. Agora imagine, vamos supor, que a minha mãe, por questões dela, considere o grafite e o grafite um crime, certo? Tanto quanto a pichação, e a pichação como um ato de vandalismo, certo? Ela fechou nesse pacote. Eu tenho habilidade de desenho, eu tenho desejo por desenhar e não tenho acesso... Queria uma tela gigante. Exato. Mas eu não tenho acesso a outras expressões de arte. Nas escolas onde nós estudamos, eu não sei você, mas raras pessoas foram, por exemplo, no museu. Não tinha, né? Ou numa exposição de arte, em excursão de escola. A visão que eu tenho, ou a percepção que eu tenho de extravasar minha percepção de arte, é em grafite. Foi a única representação que eu encontrei para dar vazão. E quando eu associei meu desejo de desenhar e de pintar ao grafite, eu também associei a culpa pela punição que minha mãe, da consideração da minha mãe do crime. Ou de algo
marginal. Ele é um maloqueiro, quer pintar a parede, quer escrever na parede. E aí eu não desenvolvo, eu adormeço, por quê? Por um lado eu tenho uma cobrança social externa. Se eu não sou uma pessoa que transgrido a regra, eu não tenho essa força de ego para sobrepujar um julgamento do superego, ou seja, um julgamento do meio e da minha mãe e do meu pai, eu me recolho a satisfazer os desejos deles, não dou vazão a isso e associo isso a algo punitivo. Então, eu tenho um contraponto na minha cabeça. Eu gosto de pintar, mas quando eu vou fazer aquilo que eu identifiquei que é possível eu fazer, como um grafite, eu também vou sentir medo e culpa. Agora, se isso for trabalhado na minha vida, por exemplo, como a gente vê na periferia, como eu vi, presenciei, começaram, né, a turma começa com a pichação, e ela tá fazendo aquilo ali escondido, como ato mesmo, rebeldia, acaba sendo mesmo, né? Ah, não, vou lá pichar aquele muro, tal, tal, tal. Se essa pessoa passa por esse processo de desenvolvimento natural, vai chegar uma hora que ela vai falar, peraí, isso daqui não é legal. O que eu posso fazer para... Aí ela vai entrando em contato com, por exemplo, o grafite. E assim sucessivamente, né? Como eu estava comentando até com você esse caso, né? De pessoas que eu conheço que começaram na pichação, foram pro grafite e hoje são pessoas que trabalham com arte. E trabalham com pintura de veículo, por exemplo. Com pintura de bolo. Aquele entendeu? negócio que... O negócio evoluiu para algo lícito, digamos assim, né? Mas se ele não tivesse, talvez, a oportunidade de trabalhar aquela parte não aceita, talvez, trabalhar, né? Aquela parte é uma questão, a outra é ter acesso a outras manifestações dessa característica. Porque se essas pessoas não tivessem... ele treinou lá, isso que eu tô vendo assim, o treino, ele começou lá e ele evoluiu. Sim, nós não temos acesso a esse tipo de para eu me identificar. Nossa, eu quero pintar um quadro, né? Quando a gente não sabe nem o que é uma pintura de um quadro, a gente às vezes tem contato com a pintura de um pano de prato, de uma roupa, né? Que a gente via, mas não isso como uma arte, né? Via como algo artesanato, um artesanato, né? E de repente você começa a fazer de um lado e você vai galgando e vai abrindo os horizontes, né? Isso. A rebeldia tem uma função. Num ego perfeitamente estabelecido, há um momento em que ele entra em crise, em conflito com o meio imediato, que são os pais. Quando o ego está se formando e ele está bem estabelecido, bem fortalecido, ele, em algum momento na adolescência, vai se impor contra o meio. Que é o... Ele vai criticar a regra, ele vai criticar a regra externa, que é o superego. Ele vai criticar essa demanda externa em detrimento de se mostrar para o externo. Ele não vai receber tanta pressão e se acuar. Ele vai querer se mostrar e dizer, olha, eu faço parte desse meio com essas características. Sim. O que acontece? Nossa! O que acontece? A maioria das vezes, o ego se ajusta às necessidades de manutenção do indivíduo, da vida. E dependendo do tipo de pressão e da forma como essa pressão se exerce, o ego não quer se expor ao meio e se mostrar. Ele quer se adequar. Aí ele para de criticar e abraça. E procura um lugar onde ele pode se inserir e ser aceito. O meio pode ter essa influência. Então, um adolescente rebelde é um adolescente que está em plena função do seu... Ele está questionando a regra vigente e se mostrando como indivíduo parte do meio, não sendo submetido pelo meio. Mas existem muitas pessoas que são submetidas pelo meio. Só querem se adequar. O ego só quer se adequar, só quer fazer parte e receber esse fluxo, participar desse fluxo. Ele não quer se mostrar. Então ele não aparece, ele se ajusta. As pessoas rebeldes tendem a ter um ego de formação mais forte. Tendem. Pode ser uma formação reativa também.
mas tendem a ter uma formação, uma percepção de si mais forte, a ponto de contrapor a regra. A maior regra são os pais, que está dentro de casa. Esse é um momento de muito conflito, mas é um momento também de autopercepção enorme. Sem mais delongas. Entendeu? Eu nem sei onde a gente passou. A gente parou. Em outras palavras, a criança inconscientemente se identifica com a mãe. Para ser aceita. Exatamente. Para não ser rejeitada pela mãe, ela vira uma pequena mamãe do bebê. Para não ser rejeitado pelo meio, o adolescente vira o meio. Quando o ego não é forte o suficiente. Aqui nós estamos falando de um ego em formação. A criança, para receber o carinho e não receber rejeição, ela se adequa e age como a mãe. Se a gente estender isso para o adolescente, quando o adolescente age assim, ele ainda tem uma questão de aceitação do meio, de necessidade de aceitação do meio, que vem dessa fase. Quando o ego está numa formação forte o suficiente e com menos medo, ou com menos repressão, há mais energia de ego. Quanto menos repressão o ego faz, mais energia ele tem para se expor. Se ele teve muitos traumas, muitas questões, ele tem que se abafar muito. Ele tende a ser uma pessoa que procura parecer o meio. Nesse caso aqui, parecer a mãe nos 2 anos. Mas na adolescência, parecer os pais, ou ser aceito por. Tem tantas questões para colocar. Mas se ele está num ego forte o suficiente, ou com menos repressão, ele está com energia libidinal para confrontar o meio. E ele aceita a rejeição. Ele aceita a crítica. Aceitar a crítica é um estado de ego muito maduro. Um ego frágil não aceita a crítica. Ele se sensibiliza com muita facilidade. Ele tende a gastar energia demais e não conseguir se manter. Então o adolescente ele tem energia demais. E se ele está com uma formação interessante, com uma formação madura, ele tende a rebater o meio com muita força. É lógico que ele tem uma força por trás, a força dos adolescentes. Esse meio, essa massa. Mas dentro de casa é ele e a família. Um adolescente tende a ter mais, quando ele está bem estabelecido, mais energia do que toda a família. Sim. Ele é energia demais. E ele quer se mostrar. Sim. Ele vai se rebelar. Ele vai bater boca com a mãe. Ele vai apanhar. Lembra quando a gente falou uma vez que crianças boazinhas, nem sempre, que obedecem muitos pais, nem sempre são psiquicamente saudáveis? Agora a gente trouxe essa característica do mecanismo de defesa da criança de 2 anos em relação à mãe para ter aceitação, carinho, a gente jogou no adolescente. Olha como isso pode se perpetuar. Na criança faz sentido. O ego dela tem informação. É uma criança de 2 anos. O ego tem informação. No adolescente não faz. É um ego frágil. Não quer dizer... Não é ruim. Não é ruim. Porque ele vai se adaptar ao meio. O meio aceita isso. Ele vai encontrar formas de ser aceito e adaptado ao meio. Mas é um ego que necessita de mais aceitação. Então ele vai buscar por isso. É como se fosse um destino já encaminhado. Então, ele não será afrontoso. E aí eu fico pensando nas várias realidades familiares que a gente encontra. Sociais. Sim. Né? Um cara que cresce numa família rica, onde ele não tem nada que o contrarie. Que ele tem tudo nas mãos. Tudo relativamente fácil. Que nada é cobrado dessa criança. Não existe uma regra de, olha, com punição, né? Você tem que fazer isso porque senão não tem essa e essa consequência. Exatamente isso que você está falando da afronta. Essa pessoa vai crescer... Olha, a gente estava assistindo Simpsons, né? Uma criança saudável, um adolescente saudável, vai estar mais próximo do Bart do que da Lisa. Muito mais próximo. Ele Só que quando mostra o Bart adulto, né? Exato. Que, assim, essa fase vai passar.
Tem que passar. No caso deles, é uma fase que se estende. Né? Eles Não, estendem é porque às vezes passa lá o Bart no futuro. Como que ele Isso. ficou no futuro? Eles Continuam destrambelhado, morando na escola, sendo Sim. zelador da escola e tal. Mas é porque... E a Lisa se tornou uma Não, pessoa então, totalmente aceita pela sociedade. é que a fase de totalmente rebeldia foi então, permanente. Em um momento, assim como esse desejo de aceitação da criança, um momento cessa, a rebeldia do adolescente, um momento cessa. tem que cessar. Na verdade, Necessariamente não cessa. Sempre cessa. Sempre cessa. Pode não cessar com os pais, por exemplo. Ele ser um rebelde eterno com os pais. Que é o mas... que nós falamos no último encontro sobre a necessidade do pai e da mãe. De manter aquele filho naquela situação. Não do filho necessariamente. Não do filho Estou necessariamente. certa? Isso Ai, mesmo. tá vendo? Consegui fazer um link do negócio. Isso aí. Né? Essa criança tá mamando por quê? Porque ela precisa ou porque é a mãe que precisa amamentar. Então esse adolescente continuou na fase de adolescência. Não vou sair do ninho. Nunca. Exato. Não vou sair dessa... Tá sendo dessa rebeldia. alimentado por quem? Por ele, que você tá falando que essa fase cessa nele. Vou acreditar em você. Cessa. Pode não cessar, ele pode não fazer as pazes com aquele meio anterior. Mas ele vai se identificar com o meio e ele fará parte desse meio. Mas aí com a identidade dele. É lógico que, por exemplo, as marcas que ficaram, as marcas com os pais, por exemplo, dessa fase, pode não se curarem entre eles. Mas o fortalecimento do ego que se deu foi suficiente para que ele saísse e se posicionasse. Então, a gente tem que olhar também, porque o filho, em relação com os pais, tem o ego dos pais. Né? É aquela coisa do filho que vira rebelde, e os pais falam assim, então você some, porque eu te rejeito. Ou é a minha regra ou não é nada. E o filho sai e fala, ok. Um dia ele até pode voltar, mas aquela cisão aconteceu. Aquele registro ficou. Aquele registro ficou. Aquela cicatriz. Sim. E se ele não souber trabalhar isso... Olha, é mais fácil trabalhar... congelado? Não, é mais fácil trabalhar isso do que trabalhar a aceitação. A conivência passiva. Eu acho também. Sim. No auge dos meus 47 anos, eu também acredito nisso. Oh, época de paz. Quanto tempo temos? Demora, gente, mas a paz chega. 1h e 2 minutos. Acho que é pra encerrar, né? Era pra falar. Era pra ser meia hora? A gente só tinha que ler mais 2 parágrafos. Não, a gente não vai ler. Não vamos. Somos, né? Portanto, levados à conclusão de que essa semana, daqui 15 dias, a gente termina na página 160. Não, 101. 101. Já tá apagado aqui. Fomos bem? Foi bem essa leitura? Excelente. Então, formação reativa, mecanismo de defesa. A gente não lê muito, gente. É diferente da história geral da África, que a gente tem que ler porque a gente não sabe do Paranauê. Aqui, o Eduardo, como psicanalista, a gente é obrigado a parar e fazer umas perguntas básicas, né? Análise gratuita. Então vamos dizer tchau pra essa galera. Tchau, galera. Até mais, conclui aí. Aperta concluir. Encosta aqui pra gente concluir bem bonitinho. Aí.